Oi, vamos conversar um pouquinho sobre a erliquiose? Ou como a gente conhece melhor, a doença do carrapato. O meu nome é Tayane, eu sou médica veterinária, graduei em 2008, fiz minha primeira especialização na Unirp em Clínica Médica e Cirúrgica e terminei a minha segunda especialização em Vigilância em Saúde pela FAMERP. Quem quiser a bibliografia, tá aqui meu e-mail, depois dá uma olhada. Eu tentei fazer uma coisa bem simples e bem resumida para ficar fácil para qualquer um poder entender mais ou menos como funciona. A erliquiose é uma hemoparasitose. É um parasita que vai ficar no sangue. É uma doença infecto-contagiosa, tem uma incidência maior em cão, mas não deixa de ser uma zoonose e tem incidência em outras espécies animais também. Normalmente ela é transmitida pelo carrapato, mas existe relato que ela pode ser transplacentária ou às vezes por transfusão de sangue entre os cães. Existe relato na literatura de período de incubação dela no sangue de até 2 anos. A Ehrlichia é uma bactéria da família Ehrlichiae. O mais comum a gente conhecer é a Ehrlichia canis. E ela é uma doença muito endêmica de área urbana. Ela é um parasita intracelular obrigatório. Então, ela tem um aspecto de mórula e ela vai parasitar o sistema hematopoético. O que acontece? Ela vai impedir a formação das células que estão no nosso sangue. Isso é um problema muito sério, porque a gente precisa do sangue para diversas funções do nosso organismo. Normalmente ela é transmitida pelo carrapato. O mais comum é os encéfalos sanguíneos, que é o carrapato do cachorro, o carrapato marrom do cachorro. Existem outras espécies, mas essa é a mais comum. O carrapato vai morder, fazer uma inoculação desse parasita via saliva. O organismo vai ficar com essa bactéria inoculada e vai ter os sinais clínicos. Esses sinais clínicos podem ser subclínico, agudo ou crônico. O que seria a diferença? O subclínico vai ser uma manifestação nenhuma. Às vezes você vai esbarrar com esse achado na clínica, mas o animal não tem sintomatologia nenhuma. O agudo é quando ele começa a ter início dos sintomas, que podem ser sintomas tanto quanto sintomas fortes, que você vai perceber, ou às vezes ele acaba passando assim, com um pouquinho mais amuado, passou um pouco despercebido. E o crônico são os casos mais graves, porque a doença atinge de forma mais severa. Então a gente tem uma trombocitopenia. O que é isso? Uma queda muito grande de plaqueta. Como a gente vê isso? Pelo exame de sangue. Existem alguns exames específicos que têm um custo mais elevado, que são exames moleculares, como o ELISA, por exemplo, para a gente poder detectar essa bactéria no sangue. O que é o mais comum? A gente faz um hemograma e compara o que a gente acha no hemograma com o que pode também acontecer no hemograma de um cachorro com erliquiose. A gente também tem anemia, tanto pela não produção da célula por causa da parasitose, quanto por causa de um outro probleminha que dá um outro hemoparasita, que é a babésia, que destrói as hemácias. Então é importante, sempre que a gente fizer um tratamento para erliquia, ficar atento à babesiose, que elas gostam de andar juntinha de mão dada. O cão vai ter uma perca de apetite, um emagrecimento, uma tristeza, geralmente tem febre, vômito, diarreia, e ele sangra pelas mucosas. Ele pode sangrar pelo nariz, que a gente chama de epistase, ele pode sangrar pela mucosa da gengiva, ele pode sangrar em cadelas, você às vezes acompanha o quadro de sangrar pela vulva. Então normalmente o proprietário estranha porque já passou o cio, mas ela está sangrando. E muitas vezes pode sangrar pela mucosa intestinal, então ele faz uma diarreia com sangue. Pode dar lesões oculares, hipoplasia de medula, que é fazer com que a medula que produz... Não sei o que tá... Quer fazer com que a medula que produz o sangue, as células do sangue, para de trabalhar. Eu peço desculpa pelo meu erro. Glomerulonefrite. O que acontece? Os glomérulos, que são aqueles que estão lá no rim, que fazem parte da filtração do rim, ela entope por causa da quebra das células. Então o rim começa a parar de trabalhar ou a não conseguir trabalhar de forma adequada. A gente começa a ter um quadro de insuficiência renal. Uma pancitopenia, que é a diminuição das células do sangue. A gente vai ter uma anemia, uma trombocitopenia, uma neutrofilia. Então é importante você ficar de olho nisso também como achado. A gente pode ter, como a imunidade está muito baixa, infecções secundárias. Alguma outra doença vai ser oportunista e vai acabar pegando esse animal.
A gente tem tremores e dificuldade de respirar por causa da anemia que está sempre muito grande. O tratamento, a babésia, mais comum é o Imisol. A Erli, que a gente vai tratar com tetraciclinas. A doxiciclina, geralmente BID 28 dias. O que é importante ficar atento? Não usar leite ou derivado, porque tem inibição competitiva com a absorção da doxiciclina. Não administrar de estômago vazio, então é importante você sempre dar depois do alimento para evitar o vômito. A gente pode também fazer uso de ranitidina ou metoprolol cedinho, antes da alimentação, meia hora, 40 minutos antes do início da ingesta de alimentos. Por quê? Ela pode trabalhar tanto com antistamínico ou protetor gástrico ou receptor de ácido clorídrico, porque eles vão ajudar a proteger ou esse medicamento cair no estômago de uma forma que vai evitar o vômito. O que é uma complicação muito grande? Você precisa dar uma medicação oral, esse animal tem vômito, e como ele tem vômito, você não consegue fazer a medicação. E é uma das maiores causas que a gente acaba tendo que internar o animal. Por quê? Porque ele tem erlíquia e ele não para de vomitar. Você pode trabalhar também com o uso de vitaminas e sulfato ferroso. Existem várias associações desses dois aqui no mercado. É muito importante a alimentação. Esse animal tem que estar bem nutrido, a gente precisa nutrir ele, se esforçar em fazer ele comer com a alimentação prescrita pelo médico veterinário. A hidratação, porque como ele fica triste, ele vai parar de comer, ele vai parar de beber e aí ele vai desidratar. Isso acaba piorando bastante o quadro. É importante acompanhamento do médico veterinário, porque a gente tem que ver qual que vai ser o manejo clínico, se é só medicação, se tem que entrar com alguma coisa mais específica, se vai ou não tratar a babésia, se precisa disso, se vai fazer algum exame mais específico, como os testes moleculares, ou se vai fazer alguma medicação diferente. Dos exames, a gente também pode citar quando a gente é veterinário, para a gente saber a melhor forma para tratar esse animal. Se a gente não tratar ou não tratar adequadamente, ele vai voltar. Ele vai voltar para a forma subclínica, ele vai dar uma primeira melhorada, aí você vai achar que tá tudo bem, e a hora que ela voltar para a forma aguda e para a forma crônica, quando baixa uma resistência, você tem alguma outra questão de saúde, ela vem arrebentando. Muitas vezes a anemia é tão severa que a gente tem que fazer uma transfusão de sangue nesse animal. Então é muito importante, tá diferente, tá com vômito, com diarreia, vamos levar no veterinário e vamos examinar o que está acontecendo com ele.